Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Nos vídeos anteriores, a gente discutiu alguns fatores que afetam a velocidade de reações químicas, mas a gente não apontou propriamente dito como indicar a velocidade de uma reação química. Bem, a gente pode indicar a velocidade de uma reação química em função da variação de quantidade de um reagente ou produto. Então vamos supor que a gente tem uma reação química em que A se transforma em B, né? Reagente A se transforma no produto B. Então, a gente pode calcular a velocidade média dessa reação em função do reagente A, por exemplo, pela variação da quantidade de A dividida pela variação do tempo. Ou pode medir a velocidade média dessa reação em relação ao produto B pela variação da quantidade de B dividida pela variação do tempo. Tá? Como que seria essa variação? Variação de Q de A, variação de Q de B. Pode ser massa, pode ser quantidade de matéria mol, pode ser concentração em mol por litro. Então, a gente vai ter unidades como, por exemplo, mol por segundo, mol por minuto, ou gramas por minuto, gramas por hora. Tá? É válida qualquer unidade aí, desde que você tenha uma variação da quantidade de um reagente ou produto dividido pela variação do tempo. Tá? Tem que deixar bem claro nesse caso que é em função ou daquele reagente ou daquele produto. Agora, se a pessoa não quiser expressar que aquela velocidade é em função de determinado reagente e produto, quiser falar apenas a velocidade da reação é essa, aí tem que se fazer uma correção em função dos coeficientes estequiométricos, em função daqueles números que a gente usa para balancear. Tá? Então, aqui a gente tem uma reação genérica, tá? Onde as letras maiúsculas são reagentes ou produtos, e as letras minúsculas seriam os números usados para balancear a equação, os coeficientes estequiométricos. Então, a velocidade média da reação vai ser uma variação de A dividida pela variação do tempo e também dividida pelo coeficiente estequiométrico. Ou uma variação de B dividida pela variação do tempo e seu coeficiente estequiométrico. Assim por diante, uma variação de C dividida pela variação do tempo vezes seu coeficiente estequiométrico, ou uma variação de D dividida pela variação do tempo vezes seu coeficiente estequiométrico. Por que dividir também pelo coeficiente estequiométrico? Essa divisão pelo coeficiente estequiométrico vai forçar que todos os resultados sejam iguais, independente de qual substância você utilizou para realizar o cálculo. Além disso, se usa o sinal negativo para reagentes, por quê? Em geral, para reagentes, você vai ter uma resposta negativa porque você está consumindo os reagentes, e produtos uma resposta positiva porque você está produzindo. Para ter uma resposta única, para não ter que expressar sem em função daquilo ou disso, você coloca um sinal negativo que vai ficar tudo pelo módulo apenas, todos os resultados iguais, você não precisa expressar em função de qual substância é. Mas vamos fazer um exemplo disso que eu estou falando. Então aqui uma questão modificada do vestibular de Unimontes. O ferro reage com ácido clorídrico de acordo com a equação representada a seguir. Então, ferro reage com ácido clorídrico, produzindo sal cloreto de ferro e gás hidrogênio. Para calcular a velocidade dessa reação, a concentração de HCl em função do tempo foi medida e os valores obtidos estão no quadro a seguir. Então, a pessoa fez um quadro em que a quantidade de HCl em concentração era medida em função do tempo. Então,
No tempo 0 minutos a concentração era 0,200 mol por litro. No tempo 5 minutos era 0,115 mol por litro. No tempo 8 minutos era 0,100 mol por litro. Estamos vendo aí que a concentração está diminuindo porque o HCl é um reagente que está sendo consumido. Aí, a primeira pergunta está assim, ó. Calcule a velocidade média de consumo de ácido clorídrico nesse experimento, no intervalo de 5 a 8 minutos. Então, calcule a velocidade média de consumo de ácido clorídrico. Então, foi especificada a referência aí. A referência é o ácido clorídrico. Eu vou fazer tudo em função do ácido clorídrico. Então, eu vou ter que a velocidade de consumo de ácido clorídrico, que é a variação da quantidade de ácido clorídrico pela variação do tempo. Tá? O que vai ser variação da quantidade de ácido clorídrico? A variação do tempo vai ser tempo final menos tempo inicial. Meu tempo é o intervalo de 8 a 5 minutos, então tempo final 8 minutos, tempo inicial 5 minutos. Qual que era a quantidade de HCl no tempo 8 minutos? 0,100 mol por litro. E no tempo inicial? 0,115 mol por litro. Dividindo, fazendo as subtrações e depois dividindo, nós vamos ter a resposta 0,005, né? E qual que vai ser a unidade? Vou ter a divisão de mol por litro por minuto, mol por litro vezes minuto. Então, e tem aqui o sinal negativo. Então, o que significa essa resposta? Em média, a cada minuto, a concentração de HCl está diminuindo em 0,005 mol por litro. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente expressou qual que é a nossa referência, que é o HCl. Mas imagina que a questão é assim, ó, letra B. Calcule a velocidade média da reação nesse experimento no intervalo de 5 a 8 minutos. Parece que é a mesma coisa, só que na letra A, há a especificação da referência, ácido clorídrico. Agora, não, é velocidade média da reação, sem especificar a referência. Então, agora eu vou ter que me preocupar com o coeficiente estequiométrico. Eu vou continuar usando o HCl porque é o que eu tenho na tabela. Tá? Mas a gente olhar aqui, ó, na equação, na frente do HCl, é usado o coeficiente estequiométrico 2. Então, em vez de usar apenas variação de HCl por variação de tempo, eu também vou dividir por 2, que é o coeficiente estequiométrico. Além disso, para ter uma resposta em módulo, como HCl é um reagente, a resposta dá negativa porque está sendo consumido, eu vou colocar um menos aqui na fórmula. Tá? Fazendo todo o cálculo novamente, a única diferença é que eu vou ter ali o resultado que vai ser a metade, né? Então, a velocidade média é 0,0025 mol litro vezes minuto. Mol dividido por litro vezes minuto. Tá? Bem, esse é o jeito de expressar a velocidade média. E velocidade instantânea? Velocidade instantânea, a gente pode ter uma ideia dela por um gráfico que mostra a variação da quantidade de um reagente produto em função do tempo. Então, desse modo, a reta tangente a esse gráfico vai me dar uma ideia, né, da velocidade instantânea da reação. Tá? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui eu noto, por exemplo, que a reação ela tem uma velocidade maior no início e menor no final, porque eu vejo isso pela reta tangente. Tá? Quanto mais essa reta tangente tender a uma reta horizontal, uma reta paralela ao eixo X, a velocidade da reação está tendendo a zero. E quanto mais
né, essa reta tangente estiver tendendo a uma reta na vertical paralela ao eixo y, mais a velocidade da reação está tendendo a infinito. Tá? Então, por exemplo, esse exercício aqui da UFMG, quando a UFMG tinha vestibular próprio, né, uma questão aberta que foi um pouquinho modificada para reduzir o enunciado. O gráfico a seguir apresenta a variação da concentração de água oxigenada durante o acompanhamento da composição de uma amostra de água oxigenada comercial. Ao transcorrer do tempo, a velocidade instantânea da reação aumenta ou diminui? Justifique sua resposta. Se a gente for traçando retas tangentes ao gráfico aqui, ó, a gente vai notar que inicialmente elas estão bem inclinadas, mas no tempo final aqui, quando mais o tempo vai passando, ela vai tendendo a ficar menos inclinada. Tá? Então, a gente pode responder da seguinte maneira. Vamos repetir a pergunta aqui. Ao transcorrer do tempo, a velocidade instantânea da reação aumenta ou diminui? Justifique sua resposta. A velocidade instantânea da reação diminui com o passar do tempo, porque a gente pode notar que a reta tangente ao gráfico tende a diminuir de inclinação à medida que o tempo passa. Tá? Então, nesse vídeo, a gente viu aí modos de se expressar a velocidade de uma reação. Espero que vocês tenham gostado e na sequência aí vocês podem se dedicar à resolução das atividades. Em caso de dificuldades, estou à disposição no e-mail para responder dúvidas.